Olá, meu nome é Ana Keila e professora de ciências, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução. Na verdade, os tipos de reprodução. Então, a gente tem o primeiro tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada, tá? Então, na reprodução assexuada, não há um envolvimento de gametas, né, de células reprodutoras. Os indivíduos, basta um indivíduo para gerar outro idêntico a ele, geneticamente igual. Então, sendo assim, não há variabilidade genética, certo? E isso ocorre muito em seres unicelulares, certo? Bactérias, protozoários, fungos e até mesmo em alguns animais, e boa parte das plantas também fazem o que a gente chama de reprodução assexuada. Então, aqui, os tipos de reprodução assexuada. Então, nós temos a mais comum, né, que é a divisão binária ou bipartição, ocorre muito em bactérias ou em protozoários. Então, o que é que acontece? A bactéria, ela está a fim de se duplicar, de se reproduzir. Então, ela duplica seu material genético, né, e depois a promoção, né, da divisão dos corpos, das divisões das células. Então, uma bactéria gera duas bactérias e aí vai numa progressão geométrica. A mesma coisa acontece com os protozoários. Aqui a gente tem o exemplo de uma ameba, duplicou seu núcleo, que é onde está o seu material genético, né? Depois a separação dos corpos das células. Outro tipo de reprodução é a esporulação, tá? Então, a esporulação, ela ocorre muito em fungos, né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de... os fungos, eles são formados por filamentos, denominados de hifas, e essas hifas, em um determinado momento do ciclo de vida dela, elas criam essa estrutura chamada de esporângio, que é o que vai, né, liberar os esporos. Então, esporulação, lembra esporos, e esporos é um tipo de reprodução realizada pelos fungos. Aqui em animais, a gente tem um exemplo, né, que é o brotamento, que acontece muito com os animais mais simples, como é o caso de esponjas do mar e hidras. Então, o que é que acontece? Há a formação de um pequeno broto, né, na esponja que a gente chama de esponja mãe, digamos assim, e aí esse broto, quando ele já está pronto, ele se desprende, né, e vai viver independentemente, digamos assim. Aqui é uma hidra, né, mesmo jeito. A hidra mãe resolve se reproduzir, então ela forma um broto, e esse broto, quando se sentir, digamos, pronto, digamos assim, né, ele se desprende da mãe e forma uma nova hidra. Há também a reprodução em animais, mas isso acontece mais em planárias, que é a regeneração, ou seja, a planária é um platelminto, é um verme achatado de vida livre, não causa mal a ninguém, que se você cortar em várias partes, ele se regenera. Então aqui a bichinha foi cortada em 3 partes e aí nasceram 3 planárias. E aqui a reprodução assexuada em vegetais, né, que é o que a gente chama de multiplicação vegetativa, ou seja, partes das plantas, elas podem se desenvolver e originar novos indivíduos, né? Então, essa planta aqui suculenta, ela tem essas folhinhas, aqui a gente pensa que são folhinhas, mas que na verdade são brotinhos da planta. O morangueiro, quando ele cria isso aqui que a gente chama de estolho, né, um raminho, se você retirar isso daqui, plantar, vai nascer um morangueiro. As raízes, né, dos tubérculos das batatas. Certo? Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, há um envolvimento de gametas. Gameta feminino, que é o óvulo, ou gameta masculino, que é o espermatozoide. Isso para o caso dos animais. No caso das plantas, gameta masculino é o grão de pólen, gameta feminino é o óvulo também. Então, o que acontece?
Os dois se unem, né, os gametas se unem para formar a célula ovo, que é o zigoto. Essa união a gente chama de fecundação. Nesse caso, há uma variabilidade genética. Por quê? Porque, na verdade, os filhos gerados, os indivíduos gerados, filhos, eles serão uma mistura do material genético dos pais, certo? Isso pode ocorrer em plantas e animais e ocasionalmente também pode acontecer em alguns seres unicelulares. Então, como se dá essa fecundação? Como se dá a união desses gametas? Então, ela pode ser de forma externa, quando os gametas são lançados na água. Nesse caso, tem que se produzir muitos gametas, milhares de gametas, tanto masculinos quanto femininos, para que haja fecundação, né, na água mesmo, e aí essa célula ovo, zigoto, se transformar em larva e aí se desenvolver no indivíduo. Aqui, digamos assim, a taxa de fecundação é mínima, porque precisa ser lançados muito, por isso que são lançados muitos na água, para que pelo menos alguns deles consigam sobreviver, certo? Então é o que a gente está vendo aqui, com animais aquáticos, né, sapos, peixes, e aqui a gente está vendo, no caso, corais e esponjas. A fecundação ela pode ser interna, né, quando o gameta masculino é colocado no interior da fêmea, ou seja, a cópula, e a autofecundação, que é quando alguns seres, eles produzem os dois gametas e aí seus próprios gametas se autofecundam, né? É o que acontece com esse verme, que é a tênia. Então aqui dentro, vocês estão vendo em cada tracinho desses, eles produzem os dois gametas, masculino e feminino, a autofecundação, e são eliminados por isso que são eliminados milhares de ovos. E no caso aqui das plantas, também ela pode acontecer uma autofecundação. Então aqui os grãos de pólen, né? Tem plantas, tem flores que tem os dois sistemas masculino e feminino, e aí dentro do sistema masculino temos os grãos de pólen, que é a parte masculina, e aqui dentro a gente tem o ovário e o óvulo sendo aqui dentro. Então o grão de pólen cai nessa estrutura até atingir o óvulo, onde há a fecundação e depois a formação da semente, que seria, né, digamos assim, o bebê da planta. O desenvolvimento desses embriões, eles podem ser, né, de forma vivípara, ou seja, quando o embrião é desenvolvido dentro do corpo da fêmea, né, e aí você pode ter vários filhotes, digamos assim. Pode ser ovíparo, quando há a postura dos ovos e o embrião está dentro do ovo, tá? Então, não se enganem do ovo ter sempre aquela aparência que a gente conhece, daquele ovo de galinha, não. Então, o ovo também ele pode ter um aspecto meio que não pode ter aquela casca, pode não ter aquela casca dura, mas também aquela casca gelatinosa, como a gente está vendo aqui nesse sapo. Ou então, as espécies elas podem ter o desenvolvimento ovo-vivíparo, ou seja, o ovo dentro do organismo da fêmea, né? Dentro do organismo, na verdade. Então, algumas espécies de tubarão, algumas espécies de cobra, percebam que aqui elas têm uma espécie de membrana. Isso aqui é como que fosse o ovo dela, certo? E o cavalo marinho, que na verdade, quem fica grávido é um macho, porque a fêmea consegue fecundar os ovos e deposita os ovos numa bolsa do macho. O desenvolvimento dos seres, eles podem ser diretos, ou seja, quando o filhote tem a semelhança com o adulto, né, o bebê, digamos assim, tem a semelhança com o adulto, ou indireto, quando ocorre a metamorfose completa, ou seja, o indivíduo, né, bebê inicial não tem nada a ver
com um adulto. Então aqui a gente está vendo a metamorfose de uma borboleta, em que ela tem a lagarta, vira pupa, né? E da pupa ela se liberta na forma de borboleta, ou o caso do sapo. Aqui os ovos formando um girino, o girino formando um intermediário que seria um sapo já formando as patas traseiras, depois as patas dianteiras até chegar no indivíduo adulto, ou seja, o inicial não tem nada a ver com o indivíduo final. Ou uma metamorfose incompleta, quando ele tem, né, estágios parecidos com o adulto. Então aqui a gente tem, por exemplo, o gafanhoto, o ovo, né, formando as ninfas, que são os estágios imaturos, e o adulto. Por hoje é só, pessoal.